para soltar os cativos, ou seja, lá no livro do profeta Isaías 58:6, fala a esse respeito. Agora hoje nós vamos falar, para que serve o jejum? Para que o jejum? Para derrotar o homem forte. Isaías 49, 24 e 25. Isaías, capítulo 49, 24 e 25. Eu vou dar uma diminuída nesse ventilador. Isso. Isaías, capítulo 49, versículo 24 e 25. Porventura, tirar-se-ia a presa ao poderoso, ou escapariam os legalmente presos? Porém, assim diz o Senhor: por certo que os presos se tirarão do valente, e a presa do tirano escapará, porque eu contenderei com os que contendem comigo, e os filhos eu remirei. Mateus 12, 29. Mateus capítulo 12, versículo 29. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Olha aí, irmãos, veja bem, para nós vermos, derrotar, o jejum serve para quê? Para derrotar o homem forte. Os irmãos sabem que antes de nós entregarmos a nossa vida a Jesus, existe um espírito maligno que perturba todo ser humano, e tem gente que dá vazão a ele, e ele começa a operar na vida da pessoa, ele começa a agir na vida da pessoa, então ele se torna valente na vida da pessoa. Só que, vindo outro mais valente, coloca aquele valente para fora. O mais valente é Jesus. E quando nós consagramos a nossa vida, irmão, porque tem coisa que nós só vamos vencer se nós orarmos e nós consagrarmos e nós jejuarmos. Está tão difícil jejuar ultimamente, é uma remedeira, é um monte de remédio, é um monte de coisa. Então a gente tem que pedir a Deus, Deus, me orienta aí como que eu faço, Como que eu faço? Você não pode ficar sem um remédio, você tem que tomar um remédio. Mas como que eu vou jejuar? Se eu tenho que tomar um remédio, eu tenho que beber água e tudo mais. Mas o que acontece, irmãos? Para mim vir para a casa de Deus, aprenda uma coisa. Primeiro quem pagou o preço foi Jesus. O preço da minha salvação Jesus pagou. Agora, para mim vir para a casa de Deus, alguém pagou o preço na oração, no jejum. Quando eu converti, que eu falei para o meu pai, que eu cheguei de Ribeirão Preto, e cheguei no Glória, naquela tarde, estava início de noite, que ele lá ia trabalhar, e eu cheguei, topei com ele na rua, falei, pai, aconteceu uma coisa comigo, o que é? Eu agora sou crente. A lágrima desceu nos olhos dele, e ele chorou lá no meio da rua, me abraçou e disse, meu filho, faz 9 anos que eu estou orando e consagrando para Deus te salvar e fazer de você um pastor. Desse jeito. Então, irmãos, às vezes a gente pensa que não. Às vezes tem gente que acha que veio para a igreja por conta própria. Não, alguém orou por você, alguém consagrou a vida para que você viesse para a casa de Deus. Um dia eu estava assim, orando, Deus, esmolece o coração daqueles que afastaram da tua casa. Esmolece o coração daqueles que desviaram da tua vontade. Sabe o que Deus falou comigo? Na hora, ele falou assim, o coração deles só vão esmorecer através da lágrima de vocês. Ou seja, orar, orar e orar.
para que Deus ouça e o coração da pessoa seja quebrantado. Mas só que hoje nós não queremos gastar tempo orando para os outros. Eu vou orar para ninguém não, eu já estou custando orar para mim. Mas a gente tem que orar por todos. Uma oração coletiva, especificamente, uma consagração específica, coletivamente para todos. Pensa bem, você fala, eu não vou jejuar para Deus salvar ninguém, não vou para Deus quebrantar, não, passar fome por causa dos outros. Mas os irmãos sabem que quando Jesus foi dar início no seu ministério, ele foi levado pelo Espírito aonde? Ao deserto, para ser tentado. E a Bíblia diz que ele estava jejuando quantos dias? 40 dias. 40 dias. E no dia que ele inteirou os 40 dias, o diabo chegou e fez, porque o diabo vai trabalhar em cima da sua necessidade. Ele vai trabalhar em cima. Jesus naquele momento ele estava com o quê? Fome. Aí o inimigo falou, ele está com fome, eu vou trabalhar no que ele precisa. É igual, se você endividar, se você não alcançar as dívidas a mais, o inimigo vai trabalhar em cima disso. Rapaz, vai lá e faz uma fezinha. Quem sabe você ganha, pensa bem, você ganhar aí. Esse dia eu estava pagando um talão de luz lá, parece que o negócio do fim do ano é 850 milhões acumulado de passar de ano. Aí a pessoa vê aquele monte de zero, 850 milhões, rapaz, eu vou dar um dia de 85 milhões na igreja. Deus não conta com isso, irmãos. Se Deus contasse, quem ia ganhar era só o povo de Deus, ia sair só para eles, não ia sair para mais ninguém. Mas Deus não conta. Você entendeu? Deus quer ver a nossa atuação, a nossa vontade. Porque tudo que vem fácil, o que acontece com tudo que vem fácil? Vai embora fácil. Agora, quando você investe suor, quando você investe força, você fala, não, isso aqui custou suor. É igual a sua vida espiritual. Você tem que investir. Eu vejo, irmão, quantos crentes poderiam estar aqui nessa quarta-feira aprendendo a palavra de Deus? O que está fazendo em casa? Se fosse festa, eu garantiria que estava tudo aqui. Nossa, falou em festa, tem gente que é uma beleza para poder, vamos fazer isso, que jeito que vai enfeitar, que jeito que vai ser, que maneira que vai ser. Mas quando é para estar aqui aprendendo a palavra de Deus, tem sacrifício, é difícil. É por isso que tem que acabar com festa mesmo na igreja, irmãos. Para descobrir quem que é crente. Eu não posso ser crente em festa, não. Eu não posso ser crente só em festividade, não. Eu tenho que ser crente de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Aí você vai irritando com essas coisas. Você marca uma oração, pode contar quem vem, Pedro, Tiago e João. Se você marcar jejum, você pode contar no dedo quem pastor, eu estou passando mal. Mas se você falar, irmão, nós vamos ter uma festa. Que jeito que vai ser, pastor? Que cor que vai ser? Aí já não pensa em orar, não pensa em consagrar, só pensa na roupa, só pensa na cor. Não, irmãos, o reino de Deus não é isso não. Por isso que eu estou dizendo, vai ficar muita gente no arrebatamento. Vai ficar muita gente no arrebatamento da igreja. Domingo eu lá ia embora, depois daquele culto abençoado, no caminho, subi no morro ali, eu falei, Natália, Deus está falando comigo aqui. Falou, meu filho. Eu falei, ele falou desse jeito assim, ó, você pregou tanto, que ia chegar um tempo,
que o povo iria afastar, que seria um tempo de apostasia, e você achou que era para o futuro, meu filho. É na sua geração, é agora. Desse jeito, é agora. É agora. Então, irmãos, eu não sei. Quando eu estava no mundo, os compromissos que eu tinha no mundo, eu honrava todos eles. Todos. Eu vim para a casa de Deus, eu faço de tudo para honrar o meu compromisso com a obra de Deus. Os irmãos têm uma ideia. Talvez alguém pense, mas pastor não cansa, pastor não faz serviço pesado. Você que pensa. Eu prefiro, irmão, eu já cheguei a falar, falei, eu prefiro trabalhar no pesado do que trabalhar no psicológico que a gente tem que trabalhar. É noite sem sono. Nossa, os dias que eu estava lá mexendo com um terreno, maravilha, que coisa. Somente ficava, mas aí depois você vem, ali estão os problemas. É problema de ciclano, problema de fulano, é crente desobediente, é crente rebelde, é crente mentiroso, é crente falso. Tudo isso. É crente que te dá tapinha nas costas na igreja e depois te dá tapinha com a língua lá fora. Você entendeu? Então é dessa forma, irmãos. É dessa forma. É só bobo para acompanhar o pastor para ir lá. Quarta, fica aquele negócio de escola dominical, culto de ensino. Então, o que eu chego a entender? Que quem não vem no culto de ensino, não vem na escola dominical, está dizendo assim, pastor, eu não quero mais cargo. Eu não quero mais trabalhar. Glória a Deus, então, vamos trabalhar com quem quer. Vamos trabalhar com quem quer. Eu desisti, eu não desisto, porque eu sei, irmãos, que se eu não quiser, Deus levanta outro papel no meu lugar muito melhor do que eu. Se eu não quiser, a obra de Deus não vai parar. Bobo de quem pensa. Quer ver se eu sair de lá, o que vai virar aqui lá? Vai melhorar. Vai melhorar muito mais. Elias um dia chegou para Deus e falou, Deus falou, quem você está preocupado, Elias? Senhor, é porque mataram os teus profetas e só ficou eu. Aí Deus olhou para ele, tu é um vasinho de barro mesmo, hein? Que ficou só você, rapaz? Eu tenho 7.000 aí que não comeu na mesa de Jezabel, não. Aí Deus falou, Elias, vai lá e unge Jeú para mim, capitão do exército, vai lá e unge Eliseu, o profeta. Mas senhor, eu já sou profeta. Ele vai ser ungido no teu lugar. Ele vai ser ungido no teu lugar. Então não pensa nós, irmãos, se eu sair da igreja, a igreja vai acabar. Não foi pastor, não foi homem, não foi mulher. Quem morreu na cruz foi Jesus. A igreja é dele, a noiva é dele, ele quem cuida, ele quem zela, ele quem protege. E nós temos que estar debaixo da nuvem da graça do Senhor. Vamos lá. Então, veja bem, para derrotar há casos de necessidade ao nosso redor. O Senhor quer que tenhamos autoridade de enfrentar as forças ao nosso redor. Em meu nome expulsarão demônios. Mateus 17, 21, Marcos 16 e 7. Então veja, em meu nome vocês vão expulsar demônios. Irmão, a nossa oração tem que ser assim, Senhor, aonde que o inimigo está? Porque o inimigo hoje, ele está agindo assim, camuflado dentro da igreja. Ele não tem interesse de tirar ninguém lá para fora. Ele fala, eu vou deixar ele lá dentro atolado na lama, porque ele ou ela vai atrapalhar o agir de Deus no meio deles. Então o inimigo falou assim, não tá adiantando nós matar eles e levar lá para fora, fazer eles desviar. Vamos deixar eles desviar dentro da igreja.
E vamos entrar lá dentro também. Então ele está entrando. E a minha oração é: Deus, arranca esse espírito, arranca, meu Pai querido, esse demônio territorial que está agindo nos púlpitos, agindo na igreja, para que o nome do Senhor seja glorificado, Deus. Porque você está pregando o inimigo, às vezes está aí na cadeira, olhando aqui para cima, dizendo: eu estou aqui fazendo a festa. Desse jeito. Por quê? Porque as pessoas saem do culto. Tem gente que sai do culto, vai para a festa mundana, vai participar de coisa mundana, vai beber, vai, sei lá, vai fazer de tudo. Aí o inimigo fala: está do jeito. Aí tem uma música antiga que fala assim, que o mundo está do jeito que o diabo gosta. Agora eu vou mudar isso aí. Tem crente que está do jeito que o diabo quer. Eu não vou obedecer pastor, não. Igreja é nós mesmo, ó, eu que sou. Vai nessa. Vai nessa. Aonde você vai parar? Nós vamos rever os nossos conceitos a esse respeito. Pelo que eu estou vendo, o ano que vem, o trabalho vai ser árduo, espiritualmente. Deus já deu as estratégias. Eu só não vou passar agora para o inimigo não jogar poeira. Mas o negócio vai pegar, irmãos. O negócio vai, como se diz, vai feder pneu queimado. Você já viu? Não, quando você está descendo, você está na rodovia, aquelas carretas dão aquelas freadas e queima aquelas lonas. Jesus amado, você tem que fechar o vidro do carro, porque você não aguenta o cheiro de lona queimado. Nós só vamos resistir de joelho e boca fechada. Vai guardando aí. O pastor fulano sumiu da igreja. E ele vai sumir que ele não vai querer nem te ver e nem me ver. Ele vai cortar a volta de mim e de você quando topar na rua. Porque não vai resistir, irmãos. Não é brincadeira. Não estou passando medo de ninguém, eu estou falando a realidade. Porque nós estamos dando vazão, nós estamos dando legalidade para o inimigo trabalhar. Para o inimigo trabalhar. A nossa casa vai ter que ser um altar de Deus. Lá, o que vai ter que mandar lá é o louvor, é a oração, é a gratidão a Deus, irmãos. Lá no teu som, na tua casa, não é música mundana, não é música de Satanás, não. Lá no seu carro, o que tem que tocar é o louvor, a adoração ao nome do Senhor. Não é música devotada ao diabo, ao Satanás, não. É o nome do Senhor dos exércitos. Já vai começar a ser eliminado muita gente da casa de Deus. Que isso, pastor? Tem que ajuntar. Mas Jesus diz: quem comigo não se ajunta, espalha. Então não quer ajuntar. Porque, irmãos, trevas não comunica com a luz. E tem outra coisa. Óleo mistura com água. Igreja não mistura com o mundo. Eu não posso ter cara de crente na igreja e lá fora ter cara de diabo, ter cara de mundano, ter cara de profano. Não. O que eu, só aqui dentro, eu tenho que refletir lá fora. Você pode pregar bem, você pode falar bem, mas se o testemunho não convém, é uma pregação perdida, é uma pregação sem valor algum. Mas se você honra a palavra de Deus e o testemunho seu fala, a glória de Deus fala na tua vida. Então, veja bem,
Nós temos que expulsar o valente da nossa vida, irmão. Porque o primeiro homem que inseriu em nós foi quem? A primeira natureza, adâmica. Esse homem tem que morrer. Essa natureza adâmica tem que ser mortificada. E como que eu vou mortificar? Oração e jejum. Você tem que judiar. Mas Deus não quer isso, pastor. Deus não quer que a gente... Então, continua dando remédio para a sua carne. Continua fazendo o que ela quer. Continua. É um copinho de cerveja ali. É uma coisinha dali. Não, ninguém está vendo, não faz mal não. É uma musiquinha dali. Não, ninguém está escutando, é só eu. Isso aqui mexe comigo. E está mexendo com o inferno. E está mexendo com o inferno também. Opa, estamos começando a penetrar no coração dele, no coração dela. A musiquinha está fazendo efeito. É dessa forma, irmãos. Ou nós somos crentes para ir para o céu, ou nós vamos ser crentes para ir para o inferno. Aí nós temos que escolher. Não tem jeito de ser luz e treva ao mesmo tempo. Aí você vai ser um crente vagalume. O que é crente vagalume? O que acontece com o vagalume? Acende e apaga. Tem crente que é desse jeito. Na festa acende, depois que acaba a festa apaga. Não é crente mais. Aí, congresso abençoado. Aí fica um ano sem servir a Deus. Depois, vai ter festa, vai ter congresso esse ano? Vai. Eita. Aí já começa, já. Então, irmãos, nós temos que voltar às origens. Voltar a ser crente. Uma vez tinha um pregador que falou assim, era cheio do Espírito Santo, então pregava numa autoridade. Aí um pastor mais velho falou para ele assim, ei, meu filho, eu já fui igual você, eu pulava, agora hoje, você vai ver, vai chegar um dia que você vai estar igual eu. Ele falou assim, Deus que me livre, o dia que eu ficar igual o senhor apagado, eu aceito Jesus de novo. Eu aceito Jesus. Jesus, me aceita de novo, Jesus. Me aceita de novo, Jesus, porque eu apaguei a luzinha do meu coração. É igual agora, chega fim de ano, agora todo mundo acende luzinha. Eita, aleluia, glória a Deus. Jesus é a luz. Aí chega janeiro, tira as luzes, apagou. O crente tem que ser aceso todo dia. Não é fogo de palha, não, irmãos. E tem que dar testemunho. Se eu for num lanche, eu tenho que dar testemunho lá no lanche. Se eu for lá numa churrascaria, eu tenho que dar testemunho lá na churrascaria. Eu posso ir em qualquer lugar, irmãos. Eu já fiquei em lugar que as pessoas estão bebendo, as pessoas estão fumando, mas eu estou ali e eu tenho que ser diferente. Eu tenho que ser diferente. Ai, pastor, mas quando eu chego num lugar desse que eu vejo aquela latinha suando assim, eu engulo seco. É porque você nunca foi liberto. Nunca foi liberto, porque beber igual eu bebi, irmãos. E o ódio que eu tomei da noite para o dia da bebida é só Deus. E para mim pode beber o tanto que quiser. Até essas latinhas eu oro, Jesus liberta essas pessoas que estão bebendo nessas latinhas. Olha, pastor, aí não vai ter mais. É melhor não ter a latinha, mas ter a pessoa salva. Ué. E eu já vi aqui pessoas que, irmão, mas diminuiu. Misericórdia, mas diminuiu. E vai parar. E tem uns que já parou. Você entendeu, irmãos? Deus tem as suas maneiras de agir. Você está lá macetando lá, Jesus, liberta quem pôs a boca nesse trem aqui. Liberta, Senhor. Vai libertando. Então é uma guerra, irmãos. É uma guerra. Vamos mais. Para que o jejum? Para subjugar o nosso corpo. 1 Coríntios 9, 27.
Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Olha aí, o que Paulo fala? Antes, subjugo o meu corpo e reduzo à servidão. Irmãos, o nosso corpo, ele não pode fazer o que ele quer. Nós temos que levar ele à servidão de Cristo. Porque o nosso corpo pede, vai no culto hoje não, deita aí. Aí você vai lá e deita. Não é desse jeito? O Espírito está pedindo, vai orar. Aí você vai pender para orar, o corpo fala assim, faz aquilo, vai lá, faz aquilo. Aí você fica dividido. Nós temos que reduzir, levar o nosso corpo cativo. Cativo. Ele não pode fazer, antes subjuga o meu corpo e o reduz à servidão. Para quê? Pregando para quem? Eu mesmo não venho a ser, de maneira nenhuma, a ficar reprovado. Pensa bem, você prega para todo mundo, ensina todo mundo, e chega no dia, todo mundo vai para o céu, e você foi reprovado. É o que vai acontecer. Eu profetizei, eu falei em línguas, sapateei, relampiei. Olha aqui, um dia Deus chegou para Moisés e falou, Moisés, vem cá, sobe cá no monte. Aí Moisés subiu, aí Deus falou, dá uma olhada na terra prometida. Aí Moisés viu a Canaã, terrena, prometida, terra que manava leite e mel. Moisés, eita, que sofrimento para chegar até aqui. Que sofrimento para chegar até aqui. Agora nós vamos entrar na terra prometida. Deus, você não vai entrar. Moisés não entrou. Moisés não entrou. Por quê, pastor? Moisés fez duas coisas contra Deus. Uma, quebrou as tábuas da lei. Quando ele chegou e viu o povo adorando um bezerro. O povo na idolatria. Por que eu estou te falando, irmão? Você ensina o povo, e se você não ficar esperto, o povo te leva para o inferno. Porque você se irrita com o povo, você cansa de ensinar, você só faz pegar para o peito da cabeça e falar, é assim. Dá uma sujigada, é assim. Moisés ensinou, chegou na hora. Aí, qual outra coisa que Moisés fez? O povo estava pedindo Deus o quê? Moisés o quê? Água. Aí Deus chegou para Moisés, Moisés, vai lá e fala a rocha. Deus mandou falar da primeira vez. Fala a rocha. Aí Moisés foi lá e fez o quê? Bateu na rocha. E aquela rocha era Cristo. Então, às vezes, nós estamos levando muita gente para o céu e estamos ficando de fora. Você convida um, convida outro, ele vem, ele aceita e tudo. E chega no último dia. Senhor, te conheço não. Não, eu levei fulano, não te conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Senhor, mas eu já... Sai fora. Lance ele nas trevas exteriores. E ali haverá o quê? Caminhonete, né? Ranger. Ranger de dente. O que é ranger de dente? Trava, né? Você já travou a boca dormindo? Os dentes? É ruim.
arranja. Então, irmãos, veja bem. Pensa bem, você ficar 40 anos na igreja, não aproveitou nem lá fora e não aproveitou nem aqui dentro. Tentou aproveitar das duas. Para onde você vai? Para onde? Para o céu? Céu da boca da onça. Porque não tem como servir a dois. Ou você ama um e odeia o outro. Mas eu amo o mundo, pastor, e gosto de Jesus também. Eu amo Jesus, mas eu gosto do mundo. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Então é muita coisa, irmãos. Paulo, ele fala, olha, eu vou reduzir o meu corpo à servidão. A servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Deus nos deu o corpo e certos instintos básicos, que inclui o apetite do corpo, mas requer que tenhamos o físico submisso ao espiritual. Então, o físico tem que ser submisso a quem? Ao espiritual. Deus me deu um corpo. O meu corpo precisa ser cuidado. Mas tem gente que está cuidando mais do corpo do que do espírito. O que adianta ficar com um corpinho de violão e depois esse violão vai queimar lá nas beiradas? Se é que o inferno tem meio. Hoje é culto ao corpo. Hoje tem a igreja para buscar o espiritual e tem culto ao corpo. Não tem nada contra quem vai em academia. Mas hora dessa, assim, você pensa bem, você vê quantas pessoas estão agora lotando as academias e a igreja vazia. Hã? Você cuidando do corpo e a alma indo para o inferno. Eu tenho que cuidar do corpo, é lógico, o meu corpo é templo do Espírito Santo, mas tem gente que idolatrou o corpo. Ai, está criando um pneuzinho. E meu filho, pode cuidar o tanto que for, vai chegar um dia que vai murchar tudo. Querendo ou não, é a lei da gravidade. Não é? É, ué. Não tem escapa. Nós não vamos ficar bonitinho o resto da vida não, empinadinho o resto da vida não. Aqui, ó, a beirada do olho, você já começa a se preocupar com a beirada do olho. Aqui, ó. Começa a criar um negócio grosso aqui, uma pele grossa. Meu Deus do céu. O que eu faço, meu Deus? Olha lá. Tem gente que já fez 40 plásticas. Hoje um maracujá de gaveta é mais bonito. Você já viu um maracujá de gaveta? Mas tudo enrugado, mas vixe, mais de 1000 rugas. Não adianta, irmãos. Não adianta. Quando você vê, você está jovem, aí você casa. Vou desligar aqui, aí você casa. É questão de dia. É questão de tempo. Aquele fitness que você tinha vai embora. Dos dois, não adianta achar o homem achar que é só ele, só a mulher que envelhece, não, que os dois envelhecem. Você casa, engorda, barriga, pé de galinha, de tudo. E a gente não quer judiar da carne. A gente não judia dela aqui hoje,
Mas lá na eternidade, se a gente não ficar esperto, ela vai judiar da gente lá na eternidade. E lá não tem saída. Hoje tem saída. Ó, carne, você está querendo me levar para o beleléu? Eu que vou te levar para a magreza agora. Eu vou engordar o espírito e esmagrecer a carne. Eu vou entrar na churrasqueira de Deus agora. E vai tirar toda a gordura que está. Aí você só estende a mão, você não precisa nem, irmão, não precisa nem de se orar. Você só estende a mão e ordena em nome de Jesus e os demônios vão embora. Você só estende a mão e curai os enfermos e os enfermos serão curados. Mas o problema é que nós não queremos isso, irmão. Nós sabemos que isso é o certo, mas nós não fazemos o que é certo. Nós sabemos que o jejum ajuda, que a oração ajuda, mas pergunta quem quer orar. Você levanta cedo, o vizinho fez um café lá da esquina, do outro lado, o café veio tão cheiroso, aquele fiozinho dele veio voando. Ai, Deus, eu ia jejuar hoje, mas... Ai, aquele pãozinho com manteiga, pãozinho com ovo. Me perdoa, Senhor, amanhã eu começo. É igual quando a pessoa ela vai fazer, assim, chega no final de ano, a pessoa come demais. Aí chega, esse ano... eu vou começar uma dieta, mas na passar de ano, no Natal, como para janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Aí chega, no passar de ano, agora eu vou pegar firme agora, eu vou fazer uma dieta, vou perder um pouco, aí uns 10, 15 dias é uma beleza. Dali a pouco você olha lá, está lá. Vamos comer lanche? Não, só um não faz mal não. Mas esse um vira 10. Você já notou que... quem já fez compra aqui? Já foi no mercado fazer compra com fome? Se você for sem fome, é um carrinho. Se você for almoçado, é um carrinho. Se você for sem almoçar, é 2. Porque tudo que você vê, a fome vai te extinguir a pegar. Você está com fome, pega. Aí você enche lá, mortandela, presunto, queijo e não sei o que lá. Mas depois você chega em casa, come. Acabou a fome. Você, gente, por que eu comprei isso tudo? Por que eu comprei isso tudo? Quando você for, vai depois do almoço, acaba de almoçar e fala, vamos fazer a feira hoje. É produto de limpeza e olha lá. Não, não é? Mas se você for, misericórdia. Assim é o jejum, irmão. É você falar que vai jejuar, a carne já fica assim, ó, você tem que comer. Olha que jeito que você está. Você vai ficar sem comer, você vai ficar feio, você já está feio, vai ficar mais. Não é nada. O dia que Daniel fez o jejum, que ele falou, eu não vou comer das iguarias do rei, nem vou beber do vinho do rei, passou 10 dias, ficou muito mais bonito. Muito mais bonito. Ah, pastor, então eu vou jejuar para me emagrecer. Isso não é jejum, isso é regime. Porque tem crente que, por veio o embalo, fala assim, ó, eu vou jejuar para emagrecer. Aí Deus nem recebe. Porque não é jejum, aí é regime, você está fazendo... Ah, pastor, eu vou jejuar, eu vou ficar 1 ano sem beber Coca-Cola. Não é jejum. Não tem como, irmão. Jejum é... você sacrificar, queimar essa carne. Ficar um dia, levantar cedo, fazer um propósito, Deus, hoje, até meio-dia, Senhor, eu não vou beber água e não vou comer nada. Ou até 11 horas, Senhor. Certo? Aí você começa no propósito, deu meio-dia, Senhor, estou entregando, você não comeu nem bebeu. Tem gente que, Senhor, eu vou fazer um propósito, eu vou jejuar até meio-dia. Aí levanta 6 horas, né? Vou jejuar até meio-dia, bar descoberto de novo, olha que dá 11h40, Senhor, eu acordei, agora vou entregar meu jejum. Não é jejum. Jejum dormir não é fácil. Fala, Jesus, esta noite eu vou dormir, eu vou jejuar das 11 até 6 horas da manhã. Que aí eu deito, durmo, não tem fome, não tem sede, não tem nada. Não é jejum. Não é jejum.
Irmão, nós já fizemos jejum de você cantar corinho dentro do ônibus. E o diabo pegar a gente dentro do ônibus, lá em Ribeirão Preto. Começava a cantar aqueles corinhos de fogo. Fogo no diabo, da cabeça aos pés. Quem manda fogo santo é Jesus de Nazaré. Aí, pá! Já manifestava nos lugares. No meio da rua, você passava nos lugares assim, ó, começava a cantar. O bicho pegava a gente lá na calçada. Você tinha que ir lá. Vai fazer igual, só não pode fazer igual o rapaz. O rapaz falou, hoje eu não vou na igreja não. Ah, esse negócio de igreja, eu vou lá para a praça. Foi lá para a praça, o rapaz. Aí chegou lá na praça, irmão, ele está sentado no banco lá, o bicho pegou um jovem lá no meio do coreto lá, como é que chama aquilo lá? Coreto mesmo? Pegou lá e já, nossa, e ficava estribuchando. Gente, quem vai tirar isso aí? Ah, tem um rapaz ali que eu conheci, ele é crente. Aí foi lá chamar ele, está chamando você ali para expulsar. Não, eu não vou lá não. Não vou não. Não, vai lá, você é crente, eu já vi você indo para a igreja. Olha que chegou lá, o bicho olhou nele. O que você está fazendo aqui? Você também é meu? Você entendeu? Ele virou um risco, foi embora, saiu correndo. Pensa bem, Deus começar a fazer isso? Ah, tem uns crentes ali, ó, na mesa ali. Chama eles lá. Aí você vê só copo voando, cadeira voando. Corre 3 dias sem olhar para trás. Não, pastor, isso aí é para pastor. Não, senhor. Expulsar demônio não é dom, não. Expulsar demônio, Deus deu ordem para a igreja. Eis que vos dou o poder para pisar de escorpiões e serpentes. Em meu nome expulsarão os demônios. Não, mas eu não sei nem orar, pastor. Pois é, mas sabe fazer tanta coisa errada, né? Sabe errar todo dia, mas não sabe orar. Pastor, o senhor veio nervoso hoje para o culto? Não, de jeito nenhum, misericórdia. Minha função é ensinar a palavra. É ensinar. Porque se eu não te ensinar, o dia do acerto de conta, Deus vai pedir para quem? Para mim, ó, você não ensinou a igreja. Então eu estou ensinando. O cristão tem que saber distinguir a linha entre satisfazer os desejos normais do corpo e as demandas do espírito. Paulo insistia em disciplinar o corpo para não satisfazer os desejos da carne. Mas é uma questão do que a pessoa vai propor para Deus. A maneira que ela vai propor. Porque Deus conhece as nossas fragilidades. Deus conhece as nossas necessidades. Você entendeu? Então, aí dá uma quebrada, mas igual, toma o remédio com a água mesmo. Porque a gente toma remédio sem comer nada. Tem remédio. Né? Agora, quando é remédio forte, quando é essas coisas, aí tem que ficar mais esperto, né, irmão? Senão depois você vai falar, o pastor mandou jejuar 3 dias, e eu já estou desmaiando. Né? Aí pronto. Para o discípulo, o jejum é um exercício espiritual tão eficaz como a ginástica é para o atleta. Então veja bem, para o discípulo de Jesus, o jejum é um exercício espiritual tão eficaz como o exercício é para um atleta. Quer dizer, o atleta, para ele ser um bom atleta, ele tem que treinar, fazer treinamento, fazer alongamento, fazer muita coisa. Na vida espiritual também nós temos que exercitar o quê? O jejum, a oração, a leitura da palavra. A leitura.
Vamos ver. Quantos livros tem a Bíblia? Quantos? Vixe. Quantos tem no Antigo Testamento? Hã? Quantos tem no Novo? Qual o maior versículo da Bíblia? Não, o maior versículo. Está lá no livro de Esther. Ele é bem grande, assim, o versículo. Irmãos, vamos mais. O jejum e o corpo. Um corpo normal, saudável e bem alimentado pode resistir por várias semanas sem ser prejudicado. O corpo vive de excesso de gorduras e somente depois de muito tempo que começa a consumir as células vivas, entrando em estado de inanimação. O jejum ajuda o corpo a purificar-se. Mas, olha aqui, tem que tomar cuidado também, irmão. Tem gente que fala, pastor, eu fiz um jejum das 6 da manhã até 6 horas da tarde. Aí, na hora que vai entregar, parece que está morto de fome. Não, tem que comer só um pouquinho, assim, ó. Se você comer muito, perigoso você ir embora antes do jejum. Ué. Porque você vai com fome no copo, com muita sede no copo, é perigoso. Então você vai lá, bebe uma água, um pouquinho, depois vai comendo, aos poucos, até o seu estômago o quê? Acostumar de novo com a comida. Pastor, eu queria fazer um jejum de 40 dias. Irmão, não está dando conta de fazer nem de 4 horas. Você entendeu? Nem de 4 horas, fazer de 40 dias. Fazer de 40 dias, nós podemos preparar já a funerária ali, ó, pagar e já deixar pago. Hã? Tudo. É o propósito. É o propósito nosso. Né? Então, irmãos, veja bem. Para que jejuar? Para saúde e cura. João, 3 João, versículo 2. Isaías 58:8. A promessa de cura está incluída no jejum escolhido por Deus. Isaías 58:8. Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura apressadamente brotará, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Olha aí, porque aqui está falando, irmãos, o verdadeiro jejum que Deus agrada, né? Que o Senhor agrada. E quando? Aí nós vemos que, vai lá no versículo 6, Isaías 58:6. Porventura não é este jejum que eu escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, deixa o pecado, deixa a maldade, que desfaça as ataduras do jugo e que deixes livres os quebrantados e que despedace todo o jugo? Porventura não é também que repartas o pão com o faminto e Aqui vai entrar numa questão, irmão, às vezes tem pessoas que jejumam para auto-se adquirir força, para adquirir, mas
se ele tiver que compartilhar pão com faminto, se ele tiver que compartilhar alguma coisa com alguém, porventura não é este jejum que eu escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo e que deixe os livros oprimidos, despedaçados, despedace todo o jugo. 7. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa, quem? Os pobres, e quem mais? E quando vires o nu, faz o quê? Cubra, e não te esconda da tua carne. É difícil, né? Às vezes nós jejuamos, consagramos, mas quando precisa de fazer algo social, nós estamos vazando. Ah, eu vou ajudar vagabundo, não, vou ajudar, não. É desse jeito, né? Mas nós temos que fazer o bem sem olhar para quem. Você vai, mas irmão, se ele for fazer alguma coisa errada com o que você doou, o problema é dele. Sua parte você fez. Sua parte você realizou. Como começar um jejum? Não comece jejuando logo 40 dias, é o que eu disse. Jejum até o almoço, né? Depois passa do almoço até a janta. Depois até a hora de dormir ou até o outro dia pela manhã. Sem tirar a fome, é claro. Mas isto é o jejum. Quando suprimir isto, poderá jejuar por 3, 5, 7 dias. Nós já chegamos a fazer esse tipo de jejum, irmão. Mas eu vou te falar a verdade. A sua carne fica sem líquido. Só que é o seguinte: o prato do pecado vinha várias vezes. As ofertas chegavam e a autoridade era tão grande que você só orava na mente e o bicho vazava. O problema hoje é que nós estamos massageando a nossa carne. Fica assim, não, Benjinho, eu te amo, né? Você vê, quando a gente vem para a igreja, ou quando você vai sair, quando você vai passear, antes de você sair, de trancar a casa, quantas vezes você vai no espelho? E não é só mulher não, o homem também. O homem vai lá e pega o cabelo, sai lá fora. Fica olhando na sombra, assim, catando que é. Quanto mais longo for o jejum, mais convicção a pessoa precisa ter que é a vontade de Deus que se faça assim. Tem que ser na direção de Deus, irmãos. Senão você vai arrumar problema. Eu conheci um irmão que ele jejuava, começou a jejuar, e nós ensinando ele, orientando ele. Sabe o que aconteceu? Ele ficou meio paranoico. Ele chegava na casa dos outros assim, chegou lá numa venda, e chegou para o irmão e falou assim, vai lá na tua casa agora que vai acontecer algo terrível lá na sua casa. O irmão com 78 anos, irmão, saiu para a rua abaixo correndo, nem carro de Fórmula 1 alcançava esse irmão. E ele chegou lá na casa dele, ficou esperando, até hoje não aconteceu nada. Então a pessoa fica assim, você tem que tomar cuidado. Você tem que ter discernimento, senão o bicho aproveita também. Você está frágil, você está sem comer, você está só consagrando. Você olha na pessoa, a pessoa está sumindo. E não está. Não é bom alimentar-se muito no dia anterior ao jejum. Quer dizer, amanhã eu vou jejuar mesmo, hoje eu vou comer para 3 dias. Perigoso.
É bom deixar o café e o chá alguns dias antes para não dar problema de dor de cabeça ou tentações. Você entendeu? Se você for fazer um jejum, você tem que ficar uns 3 dias já sem tomar café para depois falar, agora eu vou começar. Por quê? Porque é automático, irmãos. O negócio é automático. Tem gente que se não beber café, a cabeça dói. Aí fala, nossa, minha cabeça está doendo. Aí eu vou entregar, Senhor, minha cabeça doeu. Eu entrego esse jejum, faz 15 minutos, Senhor, irmão, não aguento mais. E manda ver. Tem outros que jejum assim, levanta cedo, come 4 pãozinhos com manteiga, um copo de leite com café, e fala, Senhor, agora eu vou jejuar até na hora do almoço. Isso não é jejum não, irmãos. Pode jejuar desse jeito que... Nossa, pai. Quantas vezes estava jejum? Um dia, eu, o pastor Júlio, nós quase morreu de rir. Quebrou o jejum com a bala. Nós foi visitar numa roça, chegou lá, o irmão, o irmão, aceita uma bala, aceita. Ó, que pegou a bala. Ô, Satanás. Não foi o Satanás, foi o irmão. Foi o irmão. E outra, já encerro aqui, você vai dizer, amanhã eu estou de jejum. Aí eu vou aproveitar, vou fazer uma visita lá na casa do irmão Dair, na casa da irmã Rita, na casa da irmã Fátima. Irmão, se você está de jejum, como é que você vai visitar? Você vai chegar lá, o irmão vai te oferecer café, vai te oferecer um bolo. Você está com nojo, né? É desse jeito mesmo. Não, irmão, eu estou na benção. Você vai saber que benção? Então aqui também é benção. Você não quer comer bolo, pastor, estou com nojo. Não. Então você vai jejuar? Jejum ali. É um tempo separado. Irmão, às vezes se você te falar assim, ó, Deus, hoje eu vou consagrar, eu vou fazer uma consagração ao Senhor de 1 hora. Levantou 6 horas, das 6 às 7. Entra para o quarto, 1 hora de consagração ao Senhor, meu pai. É válido, irmão. É válido. Você não vai fazer mais nada. Você vai ficar lá 1 hora lá conversando com Deus e falando com o Senhor. É consagração. É consagração. Tirar um tempo para Deus. Que Deus abençoe cada um dos irmãos em nome do Senhor Jesus. Amanhã, irmãos, culto. Amanhã à tarde da bênção.